à vontade, essa é a casa do Pai, primeiro domingo do ano, Deus é maravilhoso. Queridos, quero falar um pouco sobre a minha última leitura, esse livro do nosso pastor, o pastor Luciano. E quando ele estava sendo feito, o pastor Robson me falou: olha, estou fazendo um livro do pastor que é muito bom. E domingo passado, dia 28, ele lançou, eu comprei, desde então eu estou lendo. E eu vou falar com vocês, poucos livros chamaram tanta minha atenção quanto esse. Eu li ele com cuidado, com calma, com cautela. E é um livro para a gente colocar na cabeceira da nossa cama. E todos os dias ler um capítulo. Porque vai falar sobre legado. E legado é o nosso tema desse ano. E é muito mais do que um tema de um ano. É algo que nós devemos passar para as próximas gerações. Então, uma propaganda, quando acabar o nosso culto hoje, passa na livraria, compre ele, que eu tenho certeza que você e sua casa vai ser abençoado. Quem tem a Bíblia, por gentileza? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se você encontrou, dá um glória a Deus. E esse texto, ele é maravilhoso. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, e dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. O Senhor é santo e é maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por este domingo. Obrigado, ó Pai, por este ano. Obrigado, Senhor, pelo 2026 que começou e nós entregamos ele a Ti. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa aqui presente, cada casa, cada lar, cada família aqui representada, possa sentir o Teu amor, possa, Pai, sentir a Tua graça e a Tua misericórdia. E ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do mal, do pecado e do juízo, fique à vontade para trabalhar em nosso meio e em nossos corações. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, e orando a Deus com o tema do ano, conversando com o pastor Luciano, Deus falou no meu coração bem forte sobre esse culto, e eu quero deixar um tema para todos nós, e o tema é: vivendo o legado de Cristo. Interessante que, para a gente viver o legado de Cristo, eu acho que devemos primeiro entender o que é o legado, porque muitas das vezes falamos da palavra, mas não sabemos a sua tradução literal, não entendemos o que ela quer dizer. E legado é diferente de herança. Herança é aquilo que eu deixo para alguém, matéria. E legado é aquilo que eu deixo em alguém, caráter, valores, coisas que o ser humano não pode comprar. É isso que é legado. Um pai que deixa uma herança a um filho, deixa bens, deixa matéria. Um pai que deixa legado a um filho, deixa caráter, deixa valores, deixa aquilo que não é material, aquilo que não pode ser comprado. E quando nós vamos falar de Jesus, nós entendemos que Ele deixou para nós o legado gigantesco. Porque o legado é aquilo que nós vivemos Ele. Hoje uma pessoa pode falar: eu trabalho muito porque meu pai um dia me ensinou o valor do trabalho. Hoje eu faço tal coisa porque meu pai e minha mãe um dia me ensinou esse valor. Então eu levo isso e vou passar para frente. Isso é legado. Nós estamos numa igreja, então eu acredito que a maioria de nós aqui pode falar e falar: eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Jesus veio a essa terra e Ele era o Filho de Deus em carne. Agora a pergunta que eu faço é: quantos de nós pode falar: eu estou vivendo o legado de Cristo?
Porque acreditar em Jesus é muito bom, mas é diferente de viver o legado de Cristo. Acreditar em Deus, temos várias pessoas aí no mundo que falam que acreditam, mas viver, são poucas que nós podemos apontar o dedo e dizer: ali vai um homem, uma mulher, um servo e uma serva de Deus. Então, vem o X da questão: será que eu estou vivendo o legado de Cristo? Interessante que, para começar a falar do legado de Cristo, eu tenho que entender que o maior dos legados que Ele deixou para mim e para você chama-se amor. Qual que é a palavra? Todo mundo. E viver o amor deixado por Cristo às vezes é muito complicado, porque eu tenho que fazer o primeiro versículo que eu li: negar a mim mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é o negar a si mesmo? É o ter vontade de fazer algo e não fazer, porque não é legado de Cristo. E vamos ler a Bíblia, me acompanha por gentileza, Atos capítulo 7, versículo 59. Atos 7, 59. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Pondo-lhe de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute a esse pecado. O contexto da história: Estevão, servo de Deus, foi para uma praça pública e começou a pregar. As pessoas começaram a se converter ao Evangelho. Ele pregava com muita força, com uma exatidão do Espírito muito grande, e as pessoas estavam se convertendo. As pessoas estavam se convertendo. Com isso, o clero judaico quis então matar Estevão. Levantou-se uma calúnia contra ele, tiraram ele para fora da cidade e apedrejaram ele até a morte. Só que Estevão vivia o legado de Cristo. Cristo não estava mais aqui, mas Estevão sabia que Jesus, quando esteve nessa terra pregando, levantaram calúnias contra ele. Estevão sabia que quando Jesus estava falando das boas novas, levantaram pessoas para levantar falso, para dizer mentiras, e por fim crucificaram Jesus. E na cruz do Calvário, está lá em Lucas, em Mateus, para ser mais exato, Lucas capítulo 23, 34, Jesus está no Calvário, então olha para aquela turma e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão estava morrendo, e fala a mesma coisa: Pai, perdoa-os, não impute a eles esse pecado. O ano virou, e o ano virando, nós acreditamos que tudo será novo, mas às vezes não é, porque algumas pessoas não mudam. O mundo não se tornou bom da noite para o dia. Virou 31 para primeiro, as pessoas ao nosso redor não mudaram por completo. Ainda existe maldade no mundo. O mundo ainda não é um mar de rosas. A vida, ela não é um morango. Dentro disso, eu te falo, esse ano, pessoas irão caluniar você. Pessoas irão levantar falsos sobre você e sua casa. Pessoas vão te agredir. Pessoas vão te ferir. Pessoas vão se levantar. O ano até dezembro tem muita coisa para acontecer. Acontecem coisas boas, sim. Acontecem coisas ruins também. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo vive ao nosso derredor, buscando nos tragar. E às vezes usa pessoas para tirarem a nossa fé, para abalar a nossa vida em Cristo. E a pergunta que eu faço é: quando isso vem, qual será a minha atitude? Porque eu não posso controlar o que o outro faz, mas eu tenho total controle sobre aquilo que eu faço. Eu não controlo a ação do outro, mas a minha reação sim. A pergunta é: quando isso acontecer, eu vou rebater de volta? Eu vou brigar de volta? Eu vou partir para cima de volta? Jesus poderia muito bem ter acabado com os romanos. Quando Estevão foi levado ao sinédrio, ele poderia muito bem ter rebatido as mentiras, brigado, ido para cima. Mas não, porque o amor de Cristo falou mais alto.
Eu sou a Bíblia que aquele que não tem está lendo. E a Bíblia vai dizer, Jesus nos ensinando: se te mandarem andar 1 milha, anda 2. Se te baterem no lado direito, ofereça o esquerdo. Nós não devemos agir por vingança. Nós não devemos agir pela raiva, mas agir sempre com a compaixão. O livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, vai falar de um homem chamado Bartimeu. E Bartimeu estava à beira do caminho, cego, mendigando. E as pessoas falavam: Bartimeu, não clama, não grita. Bartimeu continuou clamando e gritando, até que do céu Jesus veio até ele. Chame-o, eu quero falar. E aquele homem foi curado. O que eu quero dizer com isso? Que quando mandar você parar, meu irmão, continue a caminhar. Quando a afronta vier, entregue nas mãos de Deus, porque quem controla a minha e a sua vida é Deus. Não deixe ninguém tirar a sua fé, não deixe ninguém abalar a sua estrutura, porque dentro de você já existe um legado, e esse legado foi deixado por Jesus, o Salvador da minha e da sua vida. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. O ano de 2026, você viverá o legado deixado do amor de Cristo. Quando te afrontarem, quando levantar contra você, você simplesmente vai entregar a Deus, porque a Deus a sua vida pertence. Então tudo que acontece com você é para a honra e para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Estevão estava sendo apedrejado, ele estava morrendo, mas de joelho ele disse: Pai, eu não quero condená-los. Pai, eu não quero culpá-los. Pai, Jesus deixou um legado, o legado do amor, e é esse que eu vou transmitir, e é esse que eu vou viver. Pai, não imputa a eles esse pecado. E o texto vai dizer que o céu se abriu, Estevão olhou para cima e viu Jesus ao lado da destra do Deus Pai. Quando eu e você vivemos o legado do amor, eu e você vemos coisas extraordinárias, porque o Senhor não nos desampara. Quantas vezes eu de madrugada chorando: Senhor, por quê? E o Espírito Santo está aquecendo meu coração. Ainda não acabou, ainda não é o fim, porque mesmo quando essa terra findar, eu e você estaremos num lugar de morada eterna, estaremos com Ele. Então para nós não existe fim, porque o final nessa terra é uma vida eterna com o Deus Todo-Poderoso. Viver o legado de Cristo é entender que eu tenho que espalhar o amor dEle aonde eu estou. Se te fizeram mal, ame. Se te fizeram passar raiva, ame. Se te fizeram coisas ruins, ame. Porque o legado de Jesus é: Pai, perdoa. E o que nós fazemos? Pai, perdoa. Pai, perdoa. Porque o Pai nos ensinou. Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que está do meu lado, assim como eu perdoo aquele que me fere, assim como eu perdoo. 2026 tem muita coisa para acontecer, e quando precisar diz: Pai, perdoa. Ele não sabe o que ele está fazendo, ela não tem noção do que está dizendo. Pai, perdoa. Estevão morre, mas ele sai dessa vida para viver uma vida eterna com Deus. Cristo deixou o legado do amor, mas também Ele deixou o legado do servo. Enquanto os discípulos queriam ser o maior, enquanto os discípulos estavam brigando para ver quem era maior entre eles, enquanto os discípulos olhavam para Jesus e falavam: Deus, me coloque à sua direita e o meu irmão à sua esquerda. Enquanto os discípulos queriam poder, Jesus pegou uma toalha, colocou no ombro e disse: maior
é aquele que serve do que aquele que está sendo servido. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ele então desce à posição de pior servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Legado de serviço. Sabe quem faz isso também? Uma mulher chamada Dorcas. Qual que era o nome dela? Toda igreja. Dorcas é uma mulher incrível. Ela está lá em Atos capítulo 9. E quando você vai ler sobre Dorcas, você não vê ela numa praça pública, você não vê ela no altar pregando, você não vê ela pegando um instrumento, tocando, pegando o microfone, cantando. Você não vê Dorcas atingindo multidões com um louvor ou com uma palavra bem feita. Mas você vê Dorcas sendo serva na excelência. O texto vai dizer que as pessoas procuravam Dorcas porque ela ajudava, ela mantinha, ela orava, ela não parecia, mas ela servia. Muitas vezes nós achamos que o servir é estar aqui cantando e pregando. Não, o servir é no dia a dia. Quantas vezes no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, tem uma pessoa precisando de um servo de Deus ali? Quantas vezes na nossa vida tem pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um carinho? Não é sobre o altar, é sobre servir. Jesus disse: quem quer ser o primeiro, seja o último. O legado é sobre serviço. E Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e das esmolas que fazia, serva por excelência. Interessante que Dorcas não está pregando, mas ela está agindo. A maior pregação que eu e você podemos fazer é na nossa atitude diária, é do dia a dia. As maiores mensagens que as pessoas escutam não são as que são escutadas no altar, são aquelas que são vistas durante todo o dia. Existem pessoas olhando para você, meu irmão. Existem pessoas te admirando. Existem pessoas te vendo. Aí eu te pergunto, quando essas pessoas olham para você, ela vê um homem e uma mulher que vive o legado do servo. Porque a história vai dizer que essa Dorcas, ela morre. E quando ela morre, toda a congregação, toda a igreja vai atrás de Pedro, pega 2 discípulos, corre atrás, pega Pedro, traz para cá. Por quê? Dorcas morreu, Pedro. Dorcas era uma serva por excelência. Dorcas vivia a boa nova do evangelho todos os dias. Agora Dorcas morreu, Pedro. O que nós vamos fazer agora? Se quem ora é ela, se quem faz a boa ação é ela, se quem dá esmolas é ela, o que nós vamos fazer? Versículo 39 de Atos capítulo 9. E levantou-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas rodearam e chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas estava fazendo para elas. Se eu e você falhar, se eu e você faltar, se eu e você não tiver, alguém vai sentir falta de nós. Quando eu e você não estamos no ambiente, as pessoas que ali estão podem falar: cadê aquele irmão que eu estou precisando de uma oração? Cadê aquela irmã que eu estou precisando de uma palavra? Cadê aquela pessoa que eu estou precisando de um abraço dela? Dorcas não estava no altar, mas estava sendo serva. Dorcas estava servindo o legado que Jesus tinha deixado. Não é sobre ser o primeiro, é sobre ser o último. Não é sobre falar, é sobre fazer. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo todas a sair, pôs-se de joelho e orou. Voltando para o corpo, disse: Tábita, Dorcas, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. A mulher estava morta, mas o serviço dela falou mais alto.
Quer viver milagres em 2026? Quer viver o extraordinário em 2026? Quer viver aquilo que Deus tem para você na excelência? Então sirva, sem olhar a quem, sem olhar o ambiente, sem olhar a hora, sem olhar o local, simplesmente sirva, porque o que nós precisamos, o mundo precisa, é de servos fiéis ao legado de Cristo. Pedro lembrou daquela noite na casa de Jairo: tira todo mundo, levanta, e a menina levantou. Pedro então orou, então olhou para Dorcas e falou: Dorcas, levanta, a obra ainda não acabou, existe muita coisa a se fazer. Deixa eu te dar uma palavra hoje: o seu serviço na obra, o seu serviço em nome de Deus vai gerar milagre na sua casa. Aquele sonho que estava morto, a partir de hoje vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Aquela família que estava morrendo vai ser renovada em nome de Jesus, porque aquele servo que vive de servir a Deus experimenta milagres, experimenta milagres, experimenta milagres. A congregação chorou, Pedro orou, Dorcas levantou, e o texto vai concluir dizendo que em Jope houve um avivamento ainda não visto, porque uma serva viveu milagre. E é esse milagre que vai atingir a sua vida hoje. E é esse milagre que vai atingir a sua família hoje, em nome de Jesus. O legado do serviço gera em mim e você milagres. Aleluia. Jesus estava para cima e para baixo com Pedro, e Pedro aprendendo, Pedro olhando. João capítulo 5, Jesus está andando e chega a um tanque chamado Betesda. Tinha um homem lá, 38 anos, doente. Jesus foi até ele e disse: quer ser curado? E Pedro aqui atrás olhando: quer ser curado? Levanta, pega a sua cama e anda. E Pedro viu isso. Pedro viu a mulher com fluxo de sangue. Pedro viu inúmeros milagres. Jesus então vai embora, só que ele deixou um legado. Ele deixou o quê? Deixou o quê? Pedro entendeu a missão. Pedro entendeu o que ele tinha que fazer. Atos capítulo 3. Pedro vai ir para o templo. Passa por uma porta chamada Formosa. E lá tem um mendigo. E esse mendigo está pedindo esmola. Pedro então chega até ele no versículo 6. E ele diz: eu não tenho herança, porque herança é aquilo que é matéria. Eu não tenho ouro, mas eu não tenho prata, mas o que eu tenho é muito melhor do que qualquer matéria. O que eu tenho é a boa nova de Cristo. O que eu tenho chama-se Jesus de Nazaré. E a minha missão nessa terra não é te dar prata nem ouro, mas a minha missão nessa terra é falar para você. E Pedro e João olham para aquele mendigo na porta formosa em Atos capítulo 3 e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro entendeu a missão. E a pergunta que eu faço é: nós já entendemos a missão que temos? Pedro estava com Jesus e vendo Jesus pregar, falar das boas novas e fazer milagres. Pedro entendeu aquilo. Jesus então sobe aos céus, mas ele deixa uma missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não tinha recursos, mas ele tinha algo que é muito melhor. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha algo que era muito maior. O dinheiro não curava aquele homem. Aquele homem estava ali há muito tempo, já tinha recebido inúmeras esmolas, e nenhuma delas tinha feito ele colocar de pé. Mas Pedro entendeu o legado da missão. E o legado da missão é: Jesus pode transformar, Jesus pode mudar, Jesus pode renovar.
E é esse legado que nós temos que entender hoje. O que transforma é Jesus, o que muda é Jesus, o que faz 2026 ser o ano extraordinário é Jesus Cristo de Nazaré. O que faz a minha família viver o extraordinário chama-se Jesus. Então a maior missão que eu e você temos é falar para todo mundo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, e Jesus preparou um lugar para você e para mim morarmos, porque quando essa terra findar, existe um lugar no céu preparado para aquele que vive a boa nova de Cristo. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho é Jesus. Levanta e anda. Existem pessoas caídas no nosso meio, existem pessoas caídas, e não existe dinheiro para te levantar, não existe bem material que vai te levantar. Outro dia estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa ganha muito dinheiro, eu não sei quanto, mas eu tenho certeza que é muito, e ela estava caindo em depressão profunda, estava caindo num desgosto gigantesco. O dinheiro que ela tinha não trazia algo para ela chamado felicidade, não trazia amor, não trazia alegria de viver. Sabe por quê? Porque tem coisas que não é sobre a herança, tem coisas que é sobre o legado. E eu falei para essa pessoa: nada, nenhuma prata desse mundo pode comprar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Existe transformação, existe graça e existe misericórdia liberado para você hoje, e é tudo debaixo de um legado. O legado de Cristo, o legado de Cristo. E eu disse para ele: levanta, vai tomar um banho, lava esse rosto, porque eu estou orando por você. E existe um Jesus que quer te colocar de pé, existe um Jesus que quer te transformar, existe um Jesus que quer transformar e salvar você e toda a sua família. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, é Jesus. Porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo entendeu isso. Joga para mim Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo entendeu aquela cruz. Paulo entendeu o que aquela cruz representava. Paulo entendeu o legado de Cristo. E Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo em carne é pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo entendeu: o legado de Cristo é estar crucificado com Ele. O legado de Cristo é entender que Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. É entender que eu só tenho paz porque naquela cruz Ele levou sobre si toda a dor. É entender que Ele foi moído pelas minhas iniquidades, e é por isso que eu estou vivo, e quando aqui morrer existe uma morada eterna com Ele. Paulo entendeu, por isso que 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amor, servo, missão, e por fim, dia a dia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quero um 2026 extraordinário, quero um 2026 incrível, quero um 2026 acima de qualquer média. É um 2026 com Jesus, é um 2026 entendendo o legado de Cristo, é um 2026 crucificado com Cristo e não vivendo mais aquilo que eu quero viver, mas o que o Espírito Santo tem para mim. Porque quando a aflição vier, você entende que eu posso ter aflição,
mas o bom ânimo não sai de mim, porque Cristo venceu o mundo. É entender que o choro pode durar uma noite, mas quando amanheceu, a misericórdia do Senhor se renovou. É entender que no meu pior dia, é entender que quando eu estiver aflito, elevo os meus olhos para o monte, e de lá vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus não te promete vida boa, mas Ele te promete que estará contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. O legado de Cristo é entender que amanheceu, tem misericórdia, que anoiteceu, tem graça. É entender que eu estou dormindo, eu estou com Jesus, eu estou acordado, eu estou com Jesus, eu estou caminhando, eu estou com Jesus, eu estou parado, eu estou com Jesus. O legado de Cristo é Ele. O legado de Cristo é Ele. É amar como Ele amou, é servir como Ele serviu. Louvor, me ajuda aqui, vem para cá. E é por isso que Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo amor, tende em vós o mesmo sentimento de servo, tende em vós a mesma missão, tende em vós os mesmos critérios. Porque Ele mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Antes se tornou um servo, reconhecido em figura humana, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, e nós podemos levantar a mão e adorar a Ele, e dobrar o nosso joelho a Ele, para que o nome de Jesus fosse exaltado e glorificado por todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e a nossa língua possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu quero que você fique sobre seus pés, por gentileza. O ano de 2026 começou, mas ele só vai ser diferente quando eu entender que existe um legado de Cristo para eu viver. 2026 só vai ser diferente quando eu entender que é por Ele e para Ele são todas as coisas. 2026 só será diferente quando a gente compreender que é Ele, que é por Ele que eu entrego a minha vida, que é por Ele que eu caminho, que é por Ele que eu ando, que é por Ele que o meu coração enche de amor, que é por Ele que a minha alma tem sede. A minha vida só será diferente quando eu entender que é Jesus, a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. A minha vida só vai ser diferente quando eu entender que é por Ele que eu tenho que gastar a minha vida. Gastar-me-ei e me deixarei gastar, porque eu peguei a minha cruz, e Ele foi, e eu estou seguindo com a minha cruz. Ele foi, e eu estou andando com a minha cruz, seguindo os seus passos, fazendo o que Ele me ensinou, fazendo o seu legado. Oh, é por Ele, é por Ele, é por Ele. Então comece a clamá-lo nesta noite. Entenda que é por Ele, somente por Ele, nada além dEle. É Cristo, porque se não for por Cristo, nada tem razão. Estou preparando um caminho. É Ele, é simplesmente Ele. Endireitando Jesus é o seu nome. as veredas. Jesus é o seu nome, o nome que está acima de todo nome. Que Ele cresça dentro do seu coração, que Ele cresça dentro da sua casa, que Ele cresça dentro da sua vida, que Ele cresça. É nele, é nele, Não sou digno é de nele. desatar a sua sandália.
que nele a minha Ó Jesus, essa é a tua casa. vida está. Ó Jesus, esses são os teus filhos. E eu caminho Ensina-nos a com viver o teu certeza legado. Ensina-nos a viver o teu legado. que ele virá. Ó Pai, que nós possamos compreender que temos que viver o legado de Cristo. É por o Senhor. Por ele É que pelo eu estou Senhor. gastando É pelo a Senhor. vida, É pelo Senhor. É pelo Senhor. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus É por Ele. e é Ele, É por Ele. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gastar-me-ei, me deixarei gastar. tudo por amor e com alegria, Porque Ele é o dono de tudo. dono dos meus dias. E é por Ele que eu estou aqui hoje. E é esse convite que eu quero fazer para você. 2026 só será melhor, só será extraordinário com Ele. E eu quero te convidar aqui na frente, você que quer aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Você que entende que não dá mais para viver sem Ele. Você que entende que é por Ele que a sua vida tem que ser feita. Você que quer reconciliar. Você que já teve uma vida com Ele, mas por algum motivo se afastou, mas por algum motivo foi embora. Hoje é noite de redenção. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite que o Espírito Santo te chama. Então vem. Então vem. Então vem. Não perca tempo, vem viver algo novo. Vem viver o legado de Cristo. Vem aceitar Jesus. Vem reconciliar. Vem. Pastor, pastora, me ajuda aqui. Vamos entrar em clima de oração. Porque eu tenho certeza que Jesus está te chamando para viver o legado. Jesus está te chamando para viver algo novo. Jesus tem algo novo para você. Então hoje é o dia, hoje é a noite que Ele quer transformar você. Então venha viver um legado, venha viver um novo momento, venha viver Cristo, venha viver Cristo. Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Não perca tempo, venha, venha sem vergonha, venha, venha sem medo, venha, venha, porque Jesus te chama para viver algo incrível. Venha, Jesus te chama para viver algo incrível. Venha, Jesus te chama para viver algo incrível. Venha, Jesus te chama para viver um extraordinário. É Ele, é Ele, É Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama. Existe um legado a ser vivido.
soberano em poder. Cristo virá. Ainda tem mais. Você que ainda não tomou a decisão, e você que quer reconciliar, hoje é a noite. Então não tenha medo e não tenha vergonha. Comece 2026 com o pé direito. Comece 2026 vivendo o legado de Cristo, porque Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Ele virá. O governo está nele e Ele vai trazer a recompensa. A recompensa é os céus. Eu sabia que tinha mais. Eu sabia que tinha mais. Ele virá. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando, e perdendo tudo por amor e com alegria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o legado de Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma, porque Ele é o fundamento, Ele é o suporte, Ele é que nos sustenta. Quando entregamos a nossa vida a Ele, nada mais importa, porque tudo é por Ele. Porque no dia mau, Ele vai te segurar, no dia bom, Ele vai te alegrar. No dia que você precisar, Ele estará do seu lado. Vocês que estão aqui, vamos fazer uma oração junto? Diga: Senhor Jesus, hoje eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Eu te peço, ó Espírito Santo, entra na minha vida, entra na minha casa, me ajude a superar os obstáculos. A partir de hoje, a minha vida é sua. A partir de hoje, eu sou teu. Espírito Santo de Deus, fique comigo todos os dias, até que possamos estar juntos na glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olhe para trás, aqui existe vida, aqui existe uma igreja. Vem cá, dá um abraço nele, dá um abraço nela, vem cá. São pessoas que estão sendo achadas por Cristo.